Olá pessoal, nós estamos com um probleminha na internet aqui, talvez possa cair, demorar um pouquinho para voltar, mas paciência, pico de luz que está acontecendo, mas acontece, mas vamos torcer para que corra tudo bem. Hoje então, vamos reiniciar nosso curso e ao mesmo tempo falar da importância do estudo. Isso é muito importante, a gente tem que estudar. Espíritas, amai-vos e instruí-vos, já disse o Espírito de Verdade. Então é muito importante esse estudo. As pessoas me dizem assim: gente, qual é a importância de estudar a Caminho da Luz, a história da humanidade? É de suprema importância. Uma das mais importantes que eu acho é você comparar tudo que ocorreu, tudo que ainda precisa ser feito e muitas das coisas que fizeram lá atrás, infelizmente ainda continuam fazendo. Os homens ainda não se transformaram. Então isso é importante para ser aquele chacoalhão para a gente realmente aproveitar os estudos, abrir nosso leque e seguirmos adiante. Olha, gente, conhecimento não ocupa lugar. Quanto mais, melhor. Ok, gente? Então hoje nós vamos começar vendo os apologistas. O que é apologia, por exemplo? Tem que saber o que é apologia, né? É um discurso do qual se defende, justifica ou elogia uma ideologia, uma doutrina, uma religião, uma obra literária ou artística. Então, faz uma apologia. Então, esse período dos apologistas foi de 120 a 220 a.C. Depois de Cristo, da era cristã. Ou seja, o segundo e terceiro séculos, respectivamente. Quer dizer, durou um período bom, de 2 séculos. Houve esse movimento dos apologistas para divulgação da doutrina, do cristianismo. Os apologistas foram pensadores cristãos que se dedicavam à tarefa de escrever apologias ao cristianismo. Então, mostrando a beleza daquilo ali e tal, com o intuito de defendê-lo. Então, isso aí, como houveram os detratores, também aqueles defensores. Os apologistas foram os defensores do cristianismo nascente, né, naquela época, que ainda era bem puro mesmo. Só começou a deturpação após o Concílio de Nicéia, né? Nós já sabemos. Era preciso nessa época defender a doutrina cristã nascente de 3 correntes distintas que faziam oposição a eles. 3 correntes: a religião judaica, o Estado romano e a filosofia pagã. Então os pagãos também, todos, eram 3 que combatiam o cristianismo. Já estava vendo que ia ser algo que iria prejudicá-lo de alguma forma. Contra os judeus, então, a primeira, era necessário afirmar, argumentar o messianismo de Jesus Cristo, que ele era realmente o Messias, que veio não para ser um Messias guerreiro, mas um Messias transformador, né? Da guerra, das lutas, em amor, em perdão, né? Contra os romanos, era preciso convencer o imperador quanto ao direito de legalização da prática do cristianismo. Então, para ver que ele realmente precisava dentro do império. E contra os filósofos pagãos, a tarefa dos apologistas era de apresentar a religião cristã como uma verdade total, ao contrário dos erros ou verdades parciais presentes até então, segundo esses autores, que era a filosofia helenística, que era pagã, mas nos deuses lá da Grécia, de Roma, aquele mundo de deuses que nós já estudamos também aqui, né? Tertuliano se destaca no Ocidente, Justino, o Mártir, Taciano, Teófilo, Aristides e Atenágoras no Oriente foram os maiores apologistas da época. Então, Justino, o Mártir, Taciano, Teófilo, Aristides e Atenágoras. Então, esse aí a gente vê
a respeito do que isso que está dizendo aqui nesse primeiro quadro. Eu resumi, a gente tem Tertuliano já fala aqui tem outros, Clemente de Alexandria, Orígenes, então defendendo também, além disso que eu disse, eram vozes que ajudavam na propagação e na defesa do cristianismo nascente. Eles iam falando, escrevendo, falando e fazendo discursos, né? Loas àquela doutrina, já pregando e defendendo. Era, como podemos dizer, advogados, né? Fosse hoje defendendo uma ideia, uma filosofia. Depois nós temos o jejum e oração. Então diz aqui: os cristãos, contudo, não tiveram de início uma visão do campo de trabalho que eles apresentavam. Ou seja, não atinaram se o jejum e oração constitui uma grande virtude na soledade, mas elevada virtude representam quando levados ao efeito intervenindo das paixões desenfreadas nas lutas regeneradoras, a fim de aproveitar o que contempla. Então, o jejum era algo muito interessante que eles faziam como uma forma de adoração, de respeito, de submissão a Deus, né? ao Criador, ao Jeová, né? Então, mas daí a gente tem que ver qual o sentido disso aqui, jejum e oração, que ele está dizendo aqui. A respeito do jejum, nós vamos falar dos anacoretas, que é aqueles que se retiravam só para jejuar e não fazer nada. Chegou uma época, vamos ver, que tinham mais ou menos 30 mil anacoretas, aí não traz para nós, exilados do mundo e dos seus prazeres, só fechados, jejuando e orando, jejum e orando. Então, será que era isso mesmo o mais importante do que a ação, só jejuar? É muito importante. Mas ainda tem, né, Clayton, isso na época de Quaresma? Tem. Aí eu fui procurar saber o que o Espiritismo acha do jejum, para a gente entender, né? Qual seria o jejum fundamental para o espírita, aquele ser racional que somos, né? É aquela recomendação de Jesus, né? Que está perfeitamente até hoje, vale para todas as épocas, principalmente a que se propõe a ser discípulos ou se queira seguir as suas pegadas nossas. É o jejum, podemos dizer, moral, o jejum das fofocas, do fanatismo, das intrigas, do orgulho, do desrespeito, da insensatez, sem esquecermos o jejum da perversidade, da melancolia. Onde você achou isso aí? Eu achei. Onde? O Papa tem uma palavra muito bonita sobre. Ele fala igual o espírita sobre o jejum. Ele Quem? falou, o Papa, o Francisco. E falando para ele, mas se ele fosse espírita, ele não falava. Igual nós falamos sobre o jejum. Jejum quando os crimes praticados contra os nossos irmãos da natureza. Então aí é o jejum das várias bulas, das viciações diversas, da inveja, da avareza, da mesquinhez, dos medos e das vaidades exacerbadas. Este é o verdadeiro jejum que o Divino Pai espera de seus filhos, seja no ontem, no hoje e no sempre. Então, esse momento aqui que eu entendi isso aqui, que é aquele momento que nós precisamos nos refletir também, chegar, olhar para dentro de nós um pouquinho, tirar aquele momento, atualmente falando da meditação, falamos há pouco, da oração, aquele momento diário de reencontro conosco. E a gente quer procurar Deus, mas Deus está onde? Está dentro de nós. Pois é, porque nós não temos o Espiritismo, não tem rituais. Não tem. Você não tem que ir aqui ou acolá, onde estiver que está Deus. Não. E, Cláudio, se a gente for pensar bem, para a gente aqui está mais fácil, porque a gente já é espírita há algum tempo, estuda. Mas o Espiritismo já reparou que é tudo dentro? Tudo dentro. Tudo dentro. A gente faz. Inclusive isso do jejum da Semana Santa, tem uma frase que fala: o mal não é o que entra pela
Mas Cristo falou isso. Mas o que sai? A hora que reclamaram que ele não lavou a mão no banquete, ele foi lá e falou. É uma verdadeira metodologia, o Espiritismo, de crescimento pessoal. Nossa, tudo dentro. Então, esse momento É difícil, acho que é por isso que é difícil. é difícil, porque nós teimamos sempre procurar no externo a solução dos nossos problemas. E o problema está todos eles dentro de nós. Quando nós olhamos, acendemos a força crística que está dentro de nós, que a gente precisa colocar, a gente acha. Quando a gente entra nessa sintonia, a gente devagarzinho se encontra. Então, esse momento. Então, o anacoreta, né? O que é o anacoreta? É aquele indivíduo que, por motivos religiosos, vive na solidão, entregue somente a sua vida contemplativa, longe de todo o trato social da sociedade. Cômodo isso, não é? É difícil, muito cômodo, porque Extremo, como evoluir? É uma fuga, sozinho não Porque a evolui. gente tem que bater de frente para evoluir. Lógico, a evolução sempre é esse intercâmbio, relações interpessoais que nós precisamos ter. Então, tudo isso é que devagarzinho as coisas vão acontecendo. Então, esse momento de oração, que eles fazem como um ritualística, porque na realidade, quem faz o jejum que você citou aí da Semana Santa, fica ansiosamente esperando para terminar os 40 dias. Verdade, cara. Ah, entre nós, eu falava baixinho. Eu tenho. Ele espera que fala baixo, porque ele pensa ele. Eu tenho um primo que espera da meia-noite. Aí depois. Eu conheço lá outro que ficava com o bifão pronto desse tamanho, assim, dava meia-noite já. Caso real. Já dava um bife antes da meia-noite. E deixar lá prontinho, só passar. Vai ficar mais fácil. Gente, isso aí é uma hipocrisia tremenda. Né? É a vida. Então, mas aí nós vamos ver que o materialismo toma conta de nós mesmos. É isso que Jesus veio falar sempre, que falávamos há pouco de Jesus, antes daqui, que não é essa a necessidade do materialismo. A existência nossa é ligação à consciência. Nós somos consciências, como diz um escritor, nós somos fractais, pedaço da luz divina, ou seja, da consciência maior, nós somos uma pequenininha que saímos, né? Então isso aí é importante para a gente ver como o Espiritismo vem trazer para a gente essa abertura de campo, para a gente observar e nos dá capacidade, como dissemos há pouco, de ler qualquer coisa que nos caia na frente, ler e tirar a conclusão. É boa? É. Não é? Para lá. Vamos tirar o que é bom, o resto deixa para lá. É isso que é importante. Porque senão a gente não tem como viver. Então, o que mais que diz aqui? Ó? Então, entretanto, examinando essa decisão desaconselhável que os anacoretas dos primeiros tempos, somos levados a recordar que os cristãos se haviam esquecido de que Jesus não desejava a morte do pecador, e sim do pecador. Aí que vocês entram, que mata a ideia do Deus humanizado, que castiga e que perdoa. Não existe isso. Ah, foi Deus que quis. Deus não quis nada. Ele deu livre-arbítrio, liberdade de escolha. Agora, o que nós podemos pedir? Luz, para que nós tenhamos o discernimento para fazermos as nossas escolhas, que são totalmente nós somos responsáveis por elas. Aí essa conexão com a consciência maior, Deus, aí é importante. É aí que nós recebemos a iluminação tão falada aí. Às vezes as pequenas iluminações que vêm, você está perdido, você fica naquele momento de introspecção, para, respira, a respiração é um grande alimento, uma grande ajuda. Entra, abre a sua mente e recebe a intuição de alguma forma que chega de uma forma às vezes contundente e nos preenche aquilo que nós necessitamos. Então, Deus está dentro de nós, as leis dele estão dentro de nós. E olha bem como Kardec foi fantástico. Ele não perguntou quem é Deus, exatamente para não humanizar,
que a igreja, o cristianismo fizeram, humanizaram, tiraram Deus com a característica humanas e colocaram lá. Castigo, você tem que fazer. Ah, por que os judeus faziam o sacrifício? Não, porque senão Deus castiga. Você tem que fazer, senão Deus castiga. Mas que Deus é esse? Que Deus é esse que manda matar? Que até hoje os cristãos primeiros mataram e os muçulmanos de agora ainda matam em nome dele. Que no século XX a Irlanda, protestantes e católicos viviam desse modo. Engalfinhando. Mata 20 de lá, mata 20 de cá, mata 20 de cá. O que é isso? E todos com a bandeira de Jesus. É algo que nós precisamos pensar muito, analisar bem e trazer realmente esse Deus dentro de nós. Mas não aquele Deus que você vai pedir as coisas materiais, não. É Deus, um Deus que nos fortaleça. Divino mesmo. Divino, divinizando, trazer essa energia. Gente, o que Jesus falou para os apóstolos lá? Vós sois deuses. Ó homens de pouca fé. Por quê? Mas para essa fé que cura, você tem que estar conectado. Você tem que ser uma pessoa transformada. Tem que tirar a negatividade para você limpar a sujeira. Eu vejo muito isso, você colocar uma terra numa vasilha e abre uma torneira. E a força da água vai devagarzinho, vai subindo a sujeira, e depois de um certo tempo, aquela água está pura. Então nós estamos fazendo essa depuração. O que é essa água que está nos limpando? O conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Tá lá, Mateus. Então isso aqui é que vai tirando, jogando em nós, figuradamente falando, e é tudo aquilo de ruim que nós temos, que precisam ser depuradas, vão aflorando. E é bom que aflore, porque quando aflora, você enxerga. Então a gente tem que parar com esse negócio de defeitos é só no próximo. Eu não. Eu sou perfeito. Não. Os defeitos, isso a psicologia já ensinou isso. Os defeitos que você vê no outro é o que está dentro de nós. E precisamos ver dentro de nós como é que estão. É isso que a gente, esse trabalho de formiguinha que estamos fazendo há muitas e muitas encarnações, é isso que é interessante. Então vamos falar agora do famoso Constantino. Pai de Helena, filho de Helena. Isso. A história da evolução do cristianismo é a saga do processo redentor da criatura humana. Não tenha dúvida disso. A Constantino, imperador do Oriente, deve-se o ato gentil da liberação da prática da doutrina de Jesus em todo o Império, eliminando qualquer tipo de perseguição. Lógico, eles chamam para si. Então, o que é meu, ninguém vai perseguir mais. Não havendo ele próprio conseguido entender a convicção profunda dos conteúdos do Evangelho, tornou-se responsável pelos desmandos que surgiram pelas interpolações e interpretações errôneas. Aí começou lá, bem como pela adoção de alguns cultos pagãos introduzidos na mensagem singela de Jesus. Muitos. Mas naquela época de Constantino, 300 e pouco, né, depois de Cristo, já haviam muitos bispos, já haviam muitos religiosos, e cada um fazendo do seu jeito. Cada um foi criando, ele unificou tudo e criou. Inclusive a figura da Santíssima Trindade foi criada nessa época também. O papel, né? Ele assinou aquilo que foi uma grandiosidade. Antes, ele era adorador de Mitra, o deus sol do zoroastrismo. Ele era adorador. Mas também com outras interpretações. Contribuiu grandemente para a idolatria. Começou. Permitiu que os adeptos do cristianismo, em formulação, acautelados pela fortuna e outros bens materiais, né,
perseguisse antigos polisteístas, transformasse seus templos em catedrais faustosas. Eram os mesmos templos antigos dos deuses antigos, foram as catedrais que foram feitas com ouro, com obras de arte, coisas O maravilhosas. objetivo que o Constantino tinha na cabeça para fazer isso? Poder, porque estava crescente o cristianismo, e aquilo ali ele viu que era cômodo para ele e ia dar segurança para ele no bom, trono sim. e colocou dar os pitacos de acordo, fazendo. Já tinha muita gente. Então, muitas catedrais, as belezas dos templos, nada mais é que a mesma coisa dos templos antigos, dos deuses, muitos deuses. Olha o Paternon, todos aqueles outros lá, né, que a gente tem ideia que realmente eram. Então, logo contribuíram para que o imperador se transformasse no responsável pelo voto de Minerva. Ou seja, ele que tinha o poder. Minerva era uma deusa, né? Na época politeísta. Ele que se empatava. E desempatava. Nos concílios, reuniões e discussões que se multiplicavam em abundância, olha, escuta isso aí. Em atendimento às paixões dos líderes denominados bispos, presunçosos, ignorantes, outros, que se acusavam reciprocamente de heresias, de adulteração desrespeitosa dos ensinamentos de Jesus, chegava nele a brigaiada e ele era o voto de Minerva. Constantino também se tornou responsável pela substituição dos mártires, tornados santos nos altares de ouro e de mármore dos antigos templos em lugar dos ídolos pagãos. Então foi criando santos para colocar no lugar. E a criação de santos nem sempre era pela santidade mesmo, é pela amizade que tinha aquela pessoa, se era influente, tudo, e tornava-se santo. Então, é aquela história, né? Tudo isso fizeram em apenas 300 anos, já começou a deturpação. 300 anos. Como a inteligência, nós percebemos uma coisa boa. É a mesma coisa que eu digo para você. Chega numa palestra, você se encanta com o palestrante, aquela coisa maravilhosa, você sai cheio de energia. Puxa, que palestra boa, coisa maravilhosa, estudo maravilhoso. Sai. Você põe o pé para fora, chega em casa, alguma coisa do teu ego já não está legal, pronto. Se na palestra, o que acontece? Foi embora. Por isso que tem que gritar quando você fala. Não, por isso tem que gritar, não. Acho que não é um grito, não. Não, Com útero. precisamos nos religarmos mais com a espiritualidade para assimilar. Porque às vezes isso só está mesmo. ligado enquanto está aqui. Só aqui. Né? Chega em casa já desconecta. Desconecta. É isso que é importante, essa ligação que a gente tem. Olha, o que eu posso fazer na minha vida para colocar em prática aquilo que eu ouvi hoje, ou que eu li aqui, eu fiz isso aí. Agora, porque eu estou falando, vocês acham que eu faço tudo? Infelizmente. A gente vai tentando. Tento. Mas ainda estou engatinhando. Mas tenho a meta lá. Não sei quando vai chegar. Mas essa consciência eu tenho que estou engatinhando. Mas é bom que a gente gosta de comentar, né? É em treinamento. É em treinamento. Aquelas publicações por lá E a preocupação né? Agora, em treinamento tá exatamente, em treinamento. Aí que você vai ver a sapiência de Jesus. Orai e vigiai. Eu acho que o vigiar é mais importante do que orar. que orar. Sabe o que eu acho? Eu acho que o orar é uma consequência. Consequência, eu também acho. Se você vigiar, Consequência. automaticamente você ora. É consequência. Você falou exatamente a palavra certa. Consequência. E nós somos tão bombardeados para exatamente desfocar que o negócio é feio. Não é fácil. É complicado. Mas chegamos lá.
Vou falar de Helena agora. Ela fala de Helena, a mãe dele, e eu vou contar uma historinha para vocês, que essa aqui também eu não sabia, né? Sua mãe Helena, mãe de Constantino, se tornou responsável pela substituição dos mártires, né? Ou melhor, pela identificação da cruz nos altares de ouro e de mármore dos antigos templos em lugares dos ídolos pagãos. Então, foi na Terra Santa, viu a cruz e vamos tratar como símbolo. Realmente, porque o símbolo no começo dos cristãos era o peixe. Aqueles catacumba que eles se identificavam pelo peixe. Ela, Helena, falou: não, vai ser a cruz, então vamos colocar encher de cruz nas igrejas, para lembrar. Então, a cruz começa a morrer nos lugares em que ele e seus apóstolos viveram. Então, colocaram, mandando erguer catedrais majestosas, iniciando o culto a relíquias, às quais atribuía poderes miraculosos e curativos na relíquia, pedacinho da cruz, faz milagre, faz tudo aquilo ali, criando pela rica imaginação identificações, algumas delas muito longe da legitimidade, mas já começou o negócio das vender as coisas aí desde lá. Ela foi para Jerusalém, passou alguns Sim, anos lá. exatamente. Ele está contando aí. Então, e Constantino, vocês vão ver aqui, né? Acompanhava, né? Tudo isso aí, a invasão, a anarquia, e realmente foi importante. Constantino teve a sua importância, Sim, de unir de alguma forma, né? Para não deixar desandar, porque o ego humano, infelizmente, olha, Paulo não combinava com Pedro. Pedro queria ficar restrito à Palestina e Paulo saiu rodando pelo mundo. no mundo. Então havia choque entre eles, os discípulos de um, discípulos de outro, seguidores, tal, mas no fim se acertaram, brigaram e morreram do mesmo jeito, né? Crucificados. Então, juntos até o final, brigamos, mas agora estamos juntos. E Pedro era uma pessoa muito simples, né? Sim. O Paulo já era um intelectual. Paulo era doutor da lei judaica. Na realidade, também levou muitas das coisas do judaísmo, foi Paulo que trouxe também. Para o Ele era cristianismo. profundo conhecedor. Trouxe muitos dos costumes ainda, aquilo ali, como disse, o cristianismo foi uma seita do judaísmo que começou. Uma seita. Demorou para... Foram mais quantos anos, nós já vimos aqui a respeito da circuncisão, né, dos meninos. Continuavam os cristãos fazendo do mesmo modo os rituais. Acho morrendo de vontade de sacrificar um pombinho ou uma ovelha lá na Páscoa para Jeová. E Paulo chegou atrasado, porque ele não conheceu Jesus Não. pessoalmente, né? É tão bonita essa história. Ele conheceu depois. Relativo. Então, ainda no século IV, o ano 300 é do século IV, né? O Papa Dámaso convidou São Jerônimo para selecionar os textos considerados verdadeiros canônicos. Agora, como é que uma pessoa sabe o que é verdadeiro e o que é falso, né? A cujo mistério o patrístico aplicou 25 anos na gruta de Belém. Foi um trabalho hercúleo de São Jerônimo. 25 anos ele ficou comparando-os cuidadosamente. Trabalho, né? Hoje, se tivesse aqui, você colocava no computador, o que é igual, a gente já tirava tudo, né? Outros conceitos resultou na Vulgata Latina. É o que você está fazendo agora com Não fala o nome. o livro. Ainda não. Com o livro que está lá. Olhando. Você e São Jerônimo. Então, mas é isso. Ele fez um trabalho, lógico, dentro da capacidade dele, ele foi vendo aquilo que realmente... Essa história dos 25 anos, eu não sabia. Foi pesquisando que eu encontrei esse trabalho dos tempos canônicos, né? Para ver os verdadeiros textos, né?
Então, a essa coletânea deu-se o nome de estudos canônicos, legítimos, reconhecidos como verdadeiros pela Igreja de então. As demais anotações, mais tarde introduzidas por outros estudiosos em Novo Testamento, os deuterocanônicos, vêm sendo avaliadas através dos séculos, nos sucessivos concílios, que trouxeram mais danos do que esclarecimentos às palavras do Senhor. Foram mexendo, muita coisa mexeram ainda disso aí. Mexeram, mudaram, e essas coisas foram. Agora, uma coisa interessante, né? Muito interessante. Vocês já notaram que todas as aparições de Maria foram crianças, jovens? E por que nunca apareceu para o único representante de Deus na Terra, que são os papas? Só eles que tinham liberdade de conversar com Deus. Por quê? Deus, a vida da criança. Lógico que eles estão lá naquele cargo politicamente. E elas não iam lembrar. Não, e eles se autodeterminaram que só eles que podiam falar. É a infalibilidade papal. Só eu que posso. Então eles falaram, vamos fazer aqui. Tanto que de Fátima tem muita coisa que a igreja abafou. Colocaram eles a Lúcia no convento, sem contato com o mundo, com nada, fechado, para não falar nada daquilo. Que era que mais sabia, né? Bernadette lá em Lourdes também a mesma coisa, tal. Medo. Então essas coisas, é interessante a gente ver como aconteciam essas coisas, aconteceram por isso que eu falo, gente, a gente tem que estudar. Tem que estudar, porque senão nós nos perdemos totalmente a respeito da essência da doutrina. Por isso que a doutrina espírita veio exatamente para tentar captar essa essência, perdida em ritualísticas, hierarquia, em coisas materiais. Então hoje, por exemplo, você vê a riqueza da Igreja Católica. Gente, não é intuito de crítica, nós estamos aqui estudando. Se o católico assistindo, continue sendo católico, um bom católico, tudo bem, sem problema, estou falando história. Dizendo que tudo aquilo que foi condenado no início do cristianismo, por Jesus, praticamente dizendo, tudo aquilo que os judeus faziam, praticamente a Igreja Católica abraçou e continuou fazendo, vendendo indulgências, aquilo ali teve aí, muda-se de nome, continua da mesma coisa, e a essência ficou de lado. Então a essência é essa, a nossa comunhão com Deus. É isso que nós precisamos. Essa ligação com Ele é muito importante. E aí nós vamos ver que somos filhos, essência dele, da consciência divina, nós somos consciência também. E podemos sim, como Jesus bem disse, ser tanto quanto Ele. Todos nós vamos nos iluminar um dia mesmo, não tenho dúvida disso, porque faz parte da evolução. Essa iluminação crística que Jesus teve, não sabemos em quantos mundos ele viveu, até chegar no ponto dessa iluminação crística dele, todos nós vamos chegar um dia. Faz parte da nossa trajetória. Mas para isso nós temos que sair da Terra. Lembrar que aqui a Terra não é a nossa morada definitiva. É apenas uma escola, estamos aqui para aprender. Aprendendo realmente e aprendendo e vivenciando aquilo que aprendemos. É isso que é importante. Para a gente possa, devagarzinho, ir seguindo a nossa caminhada evolutiva. É isso importante. Então, a gente tem que estar sempre preparado, todos os dias, fazer aquele balanço. Senhor, estou aqui. Fala com Deus um pouquinho, um minutinho. Mas onde? Deus, gente, olha a natureza. Você quer ver Deus, você vê na natureza. É muito importante você entender tudo aquilo que um homem não construiu com as mãos dele. A natureza é Deus, a essência divina, que nós espíritas sabemos, todos os reinos.
Todas as moléculas que hoje a ciência compõe é da essência. Nós já aprendemos no fluido cósmico universal, a energia que saiu, que vem, está tudo aqui, a energia condensada. Que médiuns fazem isso quando consegue que o espírito se materialize? É energia. Como é que chama? Aquilo que sai? Ectoplasma. É energia condensada no fluido cósmico universal que vem, faz. Então, Kardec já estudou, já falou dos agêneres, que são pessoas duplicadas, podemos ser, que não, estão ali como se fossem reais e não são. Fisicamente podem ser tocadas. Então, isso aqui é energia. Tudo somos energia. Então, é essa visão que nós temos. Com que objetivo? Aprofundarmos o nosso sentimento de fraternidade. É o que vai nos unir todos. Fraternidade universal. Esse é o objetivo. Os irmãos, somos todos irmãos. Mas se até agora estão brigando em nome de Deus, como? Aí eu pergunto para vocês, esse pessoal tem condições de continuar na Terra nesse processo evolutivo? De maneira nenhuma. Tem que voltar ainda, porque o mundo vai mudar, as pessoas da Terra vão mudar o quê? Vai mudar a frequência. Sim. É a frequência que vai mudar. É a frequência nossa de terceira dimensão vai acabar. Então aqueles que pensam ainda na dualidade, bem mal aqui, terceira dimensão, vão ter que ir com o planeta de acordo com a frequência deles, até evoluírem devagarzinho, nos avançarem, vão nos alcançar também, ou nós iremos alcançar. Pretensão também falando que vai nos alcançar, de repente eu vou estar também. Mas é verdade, né? Então a gente tem que ter muito cuidado para falar, para se expressar. Então é isso que a gente tem que fazer aqui. Oportunidades vão ter. Então essa fraternidade começa onde? Esse amor ao próximo começa conosco, nos amando, nos aceitando, porque somos aquilo que necessitamos no nosso corpo. Quando feito isso, a gente vai estendendo esse amor. E sempre, Jesus sempre dizia: faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a você. É a tônica dessa mudança de patamar evolutivo da Terra. É o único jeito para as pessoas entenderem a fraternidade mesmo, em todas as nossas ações. Será que se fosse eu que falei isso para a Eliana, se fosse eu que ela falasse para mim, eu ia gostar disso? Estaria bem isso? Estaria, então está perfeito. Mas não estaria? Então, se eu já fiz, eu tenho que me redimir. Se eu não fiz, não vou fazer. Então são regras pequenininhas, que às vezes numa pequena regra dessa está todo o Evangelho. Todo o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você vai fazer para algo, a pessoa, coloque-se no lugar. Eu gostaria. E aí a gente vai vendo. Quando você quer algo, faça ao próximo que aquilo que você necessita chegar para você. Sempre, nunca nos faltará o suficiente. Quando você tem essa ideia, esse modo de ser, de agir, nunca faltará o suficiente. O universo, ou seja, Deus, sempre nos provém. É isso que a gente tem que entender. E é a beleza, né? A beleza da vida. A gente tem que pôr cá em frente. Então é essa pequena história de Constantino. Se vocês forem ver, estudar, pegar no Google, na Wikipédia tem lá um mundo de coisa a respeito dele, das conquistas, daquilo lá, e a luta dele, vocês vão ler no livro, né? A luta que se estabelece entre Diocleciano e Maximiano. Constantino vence Maxêncio às portas de Roma, penetrando na cidade vitorioso, para ser recebido em triunfo junto dele, o cristianismo ascende à tarefa do Estado com o Edito de Milão, ou seja, tomou conta do Estado, então, era o cristianismo. Tomou-se uma religião do Estado, controlada pelo Estado. Deu no que deu.
foram mais de 1000 anos de retrocesso. Não, de retrocesso não, estagnação, que começou a melhorar no Renascimento. Primeiro o renascimento artístico, tudo literário, para depois devagarzinho as coisas foram se abrindo, até chegar aos nossos dias. Alguma pergunta, gente? Vamos ver o que diz aqui. Terminando então sobre Constantino. O rompimento com o cristianismo primitivo, sobretudo com a corrente agnóstica, deu-se durante o concílio de Nicéia, no qual o imperador Constantino, para preservar as relações do poder do Império Romano, percebeu a necessidade de criar um modelo único para o cristianismo que atendesse a toda a elite romana. Veja bem, desta feita, no referido concílio, elaborou-se a Bíblia Católica, que absorveu apenas 4 dos inúmeros evangelhos que existiam, vez que era preciso a criação de uma cartilha que ao mesmo tempo dogmatizasse, olha só, dogmatizasse o cristianismo e se ajustasse aos interesses dominantes de Roma. Além da Bíblia, o Concílio de Nicéia criou a Trindade cristã, a Santíssima Trindade, para pôr um ponto final aos questionamentos da figura de Jesus. Então foi criada também para acertar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você tem a data aí do Nicéia? Foi em 300 e pouco, né? 70. Em algum lugar está anotado. Mas não foi esse concílio de Nicéia que a mulher... Sim. Então foi 523. Foi 523? Não foi 523 o concílio de Nicéia? Século IV, né? Acho que é. Né? 526. É século IV, é. Eu acho que é 523, confirma. E que referência que você fez? Que foi nessa época que a mulher dele fez tirar a palavra reencarnação da Bíblia, porque ela era uma prostituta e ela falou, Mulher de quem? do Constantino. Mas É isso, né, Cláudia? É. Mas Constantino é 300 e pouco. E a mulher dele fez tirar a palavra reencarnação. Não, o Concílio de Nicéia foi em 325. 325. Não é 325, não. 325. É. 325. Isso aí faz parte. Isso, aí aí sim. faz parte. Porque ele é de 300 e Então, pouco, é. tirou a palavra, não é? Porque ela era prostituta e ela falou, como que vai ser a lei do karma? Isso. E esse concílio foi nos moldes do Senado romano, que Isso. Constantino promoveu. Então, 325. Perdão. É isso mesmo. Seria ele um Deus com algumas vertentes, descendiam Jesus, por causa da Santíssima Trindade. Uns falavam que era Deus. Seria um semideus, vertente que outra filosofia grega. Olha só, começando. Uma vez que filho de Deus, como uma mortal, seria um semideus. Olha só. Ou seria Jesus apenas um enviado de Deus, como defendiam os gnósticos nacionalistas? Para pôr fim a essa questão, criou-se a Santíssima Trindade. Deus, Pai e Espírito Santo. Acertou tudo, politicamente falando. E deu no que deu. Não conseguiram explicar, Arrumaram um jeito de se acertar. Então, a posteriori, Teodósio assinara, anota se vocês querem ver depois aí, o edito de Tessalônica, o edito de Tessalônica, criando a Igreja Apostólica Romana, transformando o cristianismo católico em religião oficial de Roma. Então foi pelo imperador Teodósio, além de tudo, feito isso aí. Nesse momento, o cristianismo deixa de ser perseguido, tornando-se um perseguidor. E que vantajão que fez, é? Então vamos encerrar hoje o capítulo 15. Eu pensei que não fosse dar tempo, e deu. Sobre o papado. O interessante, eu falei agora há pouco da infabilidade, né? Então, a título de curiosidade, vocês devem anotar também. Foi com o imperador Focas, no ano de 607, que o papado foi criado, dando início a 1.260 anos de amarguras e violências para a civilização nascente. Então, a gente vê, e hoje a época de tristeza
da Idade Média, que nós vamos ver isso aí. Dando uma olhada rápida na lista de papas, vemos que são contados os patriarcas desde Pedro, considerados pelos católicos como o pai da igreja. Quer dizer, não eram só patriarcas, não. Né? Políticos, colocavam lá, de acordo. Ricos. Em 607... Cargo de confiança. Cargo de confiança, palavra certa. Boa! Eram funcionários públicos. Gostei dessa. Em 607, o Papa era Bonifácio III, considerado o 66º. Ficou menos de um ano no posto. Qual era o cara? Ele era o 60º? 66. O número. 66º. Isso em 607. A hora quando já tinha Gente, é ido. muita gente. Ficou menos de um ano no posto, mas conta-se em sua biografia, olha as histórias, que ele foi até o imperador para conseguir um decreto que restaurasse a ideia de Pedro como o primeiro papa de todas as igrejas, assegurando o título de bispo universal ou papa apenas o papa apenas ao bispo de Roma. Até então, qualquer bispo poderia ser considerado um papa. Que coisa, né? E não havia privilégio absoluto. Então esse fato, não, gente, então é Pedro, é o de tudo, é o que manda tudo. Então, porque antes Roma é só de Roma, o bispo de Roma era o Papa. Não, abrange toda a igreja. Então, em 607, o Papa, meu papado foi... Então, a confirmação do poder temporal dos papas, bem como a independência da Igreja Católica em relação ao Império, se deu com o Papa Estevão II em 756. Aí houve uma cisão. O pontífice, então, Estevão, recorreu ao rei dos francos, à época, que chamava Pepino, que reconquistou várias cidades ex-bizantinas, então em poder do reino lombardo, entregando-os a Estevão II, dando origem assim os estados pontifícios. Começou os papas a ser donos de terras também, criando-se um país praticamente dentro da Itália. Coitadinho de Jesus, gente. Pois é, que Mas, coisa. Clara, fazendo um parêntese, rapidinho. O meu bairro lá, bairro João Paulo II, era forrado de eucalipto. Era. Tudo Era da igreja. como é que chama ali? Do Arquidiocese. arcebispado. Ah. Era tudo do arcebispado. É Eu tudo. moro lá hoje. Ué. Bairro João Paulo II. É assim, gente. Então, era aqui. Antigamente, os fazendeiros doavam para a igreja, terras, tudo. É isso aí. Aí eu fico pensando, se eles já se achavam os todos poderosos, né? Eram que mandavam tudo. Você imagina se Nossa Senhora aparecesse para um deles, então? Nossa. Aí eu esqueci até de Deus, era eles, acabou, ia ser eles os deuses e pronto. Então, e por que apareceu só para um pescador, né? É, isso aí. Então, Emmanuel fala que em 1870 terminou as amarguras. Quer dizer, acho que até 1870 ainda tinha um resquício da Inquisição, né, gente? Lamentavelmente. Que horror, né? Até 1800. É absurdo. Recente, né? Então, quando é decretada a infalibilidade papal, o dogma católico que coloca a igreja em decadência assinala a ausência de autoridade do Vaticano, uma vez que nesse tempo os avanços científicos, religiosos e filosóficos já não comportavam esse tipo de pensamento de infalibilidade, né? Até hoje, será que existe essa tese da Igreja Católica do Papa ser infalível ou foi abolido isso? É uma pesquisa que vamos trazer para a próxima, viu? Eu tenho a impressão que talvez, eu acho que, não sei, eu só não tenho essa resposta. Se alguém puder confirmar depois para a gente, né? Então, para a gente encerrar, trouxe mais uma historinha para vocês aqui. As distorções da instituição ortodoxa católica em relação ao cristianismo primordial foi paulatino, ortodoxo lá do Oriente, né?
resultando em mudanças teológicas complexas, como? Começou lá. Rejeição da reencarnação. Vimos aqui. Que antes a igreja tinha. Salvação pela igreja e não pela meritocracia moral. Fora da igreja não há salvação, dizia. Né? Seu mérito, você pode ser o que for. Você entrou na igreja, o padre abençoava você. Andar de acordo com a igreja. De acordo? Não, e o padre perdoando, você estava quites. Além do célebre ministério da Santíssima Trindade. Foi isso aí que deu, né? Então, agora, tudo começou quando os cristãos medievais, na Idade Média, começaram a reprimir o pneumatismo. O que significa isso, gente? Pneumatismo? Não é de pneu, não, de rodar, né? A primeira coisa que eu penso é pneumático. Significa o mecanismo do espírito, palavra técnica e acadêmica que designa a comunicação entre os dois planos da vida, ou melhor dizendo, com seres espirituais além da morte. Pneumatismo, matismo. Não sabia. Eu também, novidade. Como é que é? O que é? Seres Comunicação? espirituais. Essa comunicação mediúnica, antigamente era denominada pneumatismo. Sim. Mas como faz falar mediunidade? Né? Pneumatismo, gente. Eu achei muito Eu interessante. já tinha lido sobre isso Não. aí. Já sabia. Pneumático, né, que você fala, é pneu. O que vem na cabeça quando fala É conversa com o invisível. Um ar. pneu de ar? Não é isso? Será que eu estou... Nossa, nunca imaginei. Porque Será tem que aquele foi? negócio pneumático que é de ar, não é? Então. Sensor de ar, assim, umas coisas. O ar que passa entre as pedras faz o barulho é pneumático. O som é pneumático, que é som do vento. Que coisa, eu achei estranho. Será que eu vi certo isso? Ah, tá certinho, viu, gente? Até eu fiquei em dúvida Você agora. pode repetir, então, pneumatismo. Pneumatismo. Doutrina do começo da era cristã que atribuía à causa da vida a ação de uma espécie de espírito etéreo, É reencarnação. o pneuma, que desempenhava diversas funções orgânicas. É um termo grego, pneuma, né? É. Bom, aí já faz sentido. Faz sentido. Estudo Caminho da Luz também é cultura. Mas para isso, por isso que é bom o estudo. Porque olha nas entrelinhas de um estudo desse, o que a gente descobre. E agora eu preciso saber por que inventaram pneu, o que tem a ver. Agora eu quero saber por que inventaram pneu, né? O que tem a ver. Etéreo, né? Essa palavra Então, antiga vem de longe. Então, e os médicos da época atribuíam a causa da vida e das doenças à ação de um fluido ou espírito aéreo, o pneuma, que modificava os sólidos. É isso aí. Faz sentido. Muito interessante. A capacidade dele de controlar o Interessantíssimo. ar. Na realidade, hoje, já sabemos que a influência porque hoje, quando você fluidifica a água, o que está acontecendo? Mas hoje a gente entende que não é só o ar, né? É uma energia. Energia. É uma coisa etérea. Mas aquele fala etérea, Coisa etérea. espiritual também, do pneuma, né? Então é interessante. Hoje é quântico. É. Hoje é Hoje é quântico. quântico. Jesus Cristo é quântico agora. Então, o que mais? O desmoronamento da pureza cristã primitiva partiu desse ponto em que a autoridade do alto e da assistência do mundo espiritual superior foi substituída por autoridades humanas que passaram a ser sacerdotais, tendo um poder sobre a comunidade, o saber das escrituras sagradas, consagrando-se representantes de Deus na terra. Quando eu era criança, como não é em Barbacena não, em Calhaçu, os padres não deixavam o pessoal ler Bíblia não, só eles que interpretavam. Até antes do concílio de 63, parece, a Bíblia não era, as pessoas não tinham acesso. Recentemente isso, né? 63, só os padres católicos. Aí, no concílio que João 23 fez, que tirou o latim da missa e popularizou a Bíblia. Os protestantes já tinham, desde lá de Lutero, né? E os católicos não, só os padres podiam, ele interpretava de acordo com eles e passava para os Muito outros. recente, então. Recente. Vocês veem como
no Brasil como que era a força da Igreja Católica no país. Tanto que a Igreja Católica, se ela fosse firme mesmo, a escravidão tinha acabado muito antes de 1888. Muito antes. Mas como os donos, fazendeiros, Doavam para as igrejas, elas não iam contrariar eles. chegaram até o absurdo de falar que negro não tinha alma. Gente, Deus do céu, tem que haver reencarnação mesmo, né? Se não tivesse reencarnação, não nada justificaria um absurdo desse tamanho. Nós estaríamos no primitivismo ainda, né? De homem das cavernas. Então daí surgiu a hierarquia de poder, um sistema muito complexo que se aliou à política romana e mais tarde mundial, e que hoje se assemelha a uma grande multinacional. A Igreja Católica é uma multinacional, tem até banco, né? Fazendo surgir os bispos, que seriam essas autoridades teológicas. E o bispo de Roma seria o principal, mais tarde chamado de Papa. Então, é isso aí. Materializaram a espiritualidade. É absurdo falar isso, mas é a realidade, né? Aquilo ali tornou-se apenas lamentável. Mas somos guiados por uma força tão boa que veio tranquilamente, e estão vindo, já veio com Kardec, estão vindo novas, sempre chegando novas mensagens da mudança, que Kardec já veio lá de Mateus falando dos finais dos tempos, Kardec veio na Gênesis e colocou também os sinais dos tempos, já mostrando o que vai acontecer. Mensagens estão chegando a respeito da mudança planetária, da necessidade de mudança que nós temos urgente. Então é isso que é importante. Resumindo, sem falsa modéstia, nós estamos no caminho certo, correto. Vamos conhecer a nós mesmos, melhorar cada dia um pouquinho mais, olhar mais, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós, colocar isso aí, olhar as nossas semeaduras, porque a colheita vai chegar. É infalível. Semeadura e colheita. Feito isso, vivendo um dia de cada vez. É isso que é importante. Graças a Deus. Ok, gente? Boa pergunta? Então vamos encerrar. Até semana que vem nós vamos iniciar o capítulo 16, que será a Igreja e a invasão dos bárbaros. Aí volta o Constantino aqui. Volta. Interessante. Vamos então. Está aqui. Então vamos fazer a nossa prece agora para encerrar. Vamos fechando os nossos olhos e agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje, aprendendo um pouco mais, evoluindo um pouco mais. Agradecer a espiritualidade amiga por ter preparado esse ambiente para a gente por ter fluidificado a água que nós vamos beber agora. Que a espiritualidade também vá até a sua casa neste momento e fluidifique a sua água, para que ela nos fortaleça, nos dê luz, nos dê coragem para colocar os ensinamentos do nosso Pai em prática, para que a gente possa seguir nesta caminhada e continuar a nossa evolução. Que sejamos fortes para as adversidades, que possamos estar preparados para qualquer adversidade que tiver em nossa vida, que nós possamos consolar, que nós possamos ajudar, que nós possamos sempre estar com as mãos estendidas para aquele irmão que precisa de nós. Que a espiritualidade nos abençoe, nos ilumine e que nós possamos seguir. Que assim seja. Graças a Deus. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado.